Você foi chamado de escolhido porque há uma marca silenciosa sobre a sua caminhada. E mesmo quando você não entendeu os caminhos, algo em você nunca deixou de perceber que havia proteção, onde os olhos comuns só viam atraso. Hoje, eu falo com a parte de você que já sentiu isso no peito, no trânsito da avenida em Volta Redonda, no barulho da casa, no silêncio antes de dormir, quando uma inquietação antiga parecia querer entrar e, de algum jeito, não entrou. Há momentos em que a vida parece apenas seguir seu curso, mas o céu trabalha com uma precisão que você não controla. E isso se revela nos detalhes pequenos que quase passam despercebidos. Você não foi deixado exposto, embora muitas vezes tenha se sentido assim. Há forças poderosas se movendo ao redor da sua história, não para alimentar medo, mas para guardar o que foi confiado à sua vida. E quando digo guardar, não falo de fantasia. Falo de portas que não se abriram, de encontros que não se consumaram, de palavras que foram travadas antes de ferir você. Talvez você tenha interpretado isso como demora, mas em muitos trechos foi proteção. O que parecia atraso podia ser cerca, o que parecia distância podia ser desvio misericordioso, o que parecia silêncio podia ser vigilância. E eu quero que você perceba isso com calma, porque o seu coração precisa voltar a ler a própria história com reverência. Há uma mão invisível que sustentou o que você não conseguiria sustentar sozinho. Há um cuidado que antecedeu a sua consciência. E há uma mensagem nesta hora. Você está sendo protegido enquanto atravessa. Talvez você tenha passado por dias em que tudo parecia comum demais para ser sagrado. E ainda assim, havia sinais discretos de que a sua rota estava sendo mantida. Você acordou, vestiu a roupa, pegou o celular, encarou a luz fria do começo da manhã e, mesmo assim, uma espécie de pausa interior insistia em permanecer. Essa pausa não era vazio, era espaço de guarda. Muitas vezes a proteção de Deus não chega como espetáculo. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando. E um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Mas como interrupção. Ela aparece quando algo que poderia ter avançado não avançou. Quando uma conversa mudou de tom, quando uma decisão foi adiada sem explicação, quando uma porta que parecia promissora perdeu o brilho e você não soube por quê. O livro dos Salmos fala de livramento, de sombra, de abrigo. E essas imagens não são enfeite para a fé. Elas são linguagem para aquilo que a alma sente antes de conseguir explicar. Você talvez tenha tentado chamar de coincidência, mas a repetição dos desvios conta outra história. Há uma inteligência espiritual cuidando da borda da sua caminhada. E quando a borda é cuidada, o centro não se desfaz.
O seu futuro não está solto no escuro. O seu nome não foi esquecido. A sua história não está sem cobertura. Mesmo quando você não consegue medir o que está acontecendo, alguma coisa em você já sabe que não atravessou tantos dias sozinho. E essa certeza não nasce do medo, nasce da presença. Você pode lembrar de uma cena simples que dizia mais do que parecia. Um portão fechando no momento certo, um ônibus que demorou, um telefonema que não foi atendido, uma mensagem que não recebeu resposta e, mais tarde, mostrou que o silêncio poupou você de algo que seria pesado demais. Há proteções que só são reconhecidas depois. Há livramentos que chegam tão discretos que a gratidão precisa crescer depois da prova. Você olhou para algumas perdas e pensou que estava sendo esvaziado, mas em certos casos você estava sendo preservado de contaminações que não sabia nomear. Você atravessou ambientes em que a sua paz ficava frágil e ainda assim alguma linha invisível mantinha você de pé. Isso não é imaginação, é testemunho íntimo. Há um tipo de guarda que não faz barulho, mas sustenta. E quando ela sustenta, até o cansaço encontra limite. Seu corpo sentiu, seu peito sentiu, sua mente sentiu. As noites mais longas deixaram marcas, mas também deixaram prova de que você não colapsou. Você suportou mais do que imaginava porque havia amparo. Não perfeito como a mente ansiosa gostaria, mas real. Não teatral, mas firme. Não exibido, mas eficaz. E o que o céu faz em silêncio muitas vezes é o que a terra mais demora para admitir. Você esteve cercado por cuidado quando pensava estar cercado apenas por incerteza. Há uma diferença entre sentir medo e ser governado por ele. E você está aprendendo essa diferença com o corpo, com o ritmo da respiração, com a maneira como acorda e ainda assim escolhe continuar. O medo tentou dar nome ao que você viveu, mas o nome não era esse. Havia uma defesa sendo armada em segredo, havia uma margem sendo mantida ao redor do seu caminho. Havia algo que bloqueava certas investidas antes que chegassem ao centro da sua vida. Isso se parece com a mão que fecha uma janela antes da chuva invadir a sala. Isso se parece com alguém que puxa você de perto de uma borda que você nem tinha visto. Isso se parece com Deus falando por meios que só a alma percebe. E você não precisa explicar tudo para tornar isso verdadeiro. Algumas verdades chegam antes da linguagem. Elas se instalam no peito como alívio, como memória, como um arrepio de reconhecimento. Você percebe que certas batalhas não avançaram porque não deveriam avançar. Você percebe que certas pessoas não ficaram porque a permanência delas teria custado demais. Você percebe que algumas respostas demoraram porque o tempo estava sendo usado para proteger você de versões de si mesmo que ainda não estavam prontas. Isso é mais profundo do que sorte. Isso é cuidado. Isso é direção. Isso é o tipo de bondade que corrige o rumo sem humilhar o viajante. E hoje o que eu declaro sobre você é simples. O que tentaram usar para quebrar você está sendo reconfigurado para guardar você. Existe uma estranha ternura nas coisas que não aconteceram. Talvez ninguém celebre os acidentes que foram impedidos, os vínculos que foram desfeitos a tempo, os caminhos que perderam força antes de arrancar demais da sua alma. Mas você pode começar a celebrar isso agora, porque nem toda interrupção é perda. Alguns fechamentos são cercas, alguns atrasos são escudos, alguns nãos são respostas mais amorosas do que o seu desejo de pressa. Pense na sua semana mais recente, pense na conversa que você quase teve, pense no lugar que você quase ocupou, pense na decisão que você quase assinou com o coração. Há uma sabedoria invisível que não precisa da sua permissão para proteger o que é seu. E isso não diminui a sua responsabilidade, apenas ilumina o fato de que a sua vida não depende só
da sua força. Você tem caminhado por entre sinais de cuidado, e talvez o seu interior já esteja cansado de fingir que não percebe. O corpo sabe quando algo foi sustado por misericórdia. O corpo relaxa de um jeito diferente quando entende que não precisa lutar contra tudo ao mesmo tempo. Você tem carregado pesos que eram mais pesados do que pareciam, e mesmo assim não foi esmagado. Isso também é um sinal. A firmeza que permanece depois da pancada é um testemunho. A lucidez que volta depois da confusão é um testemunho. A paz que insiste em reaparecer é um testemunho. E hoje esse testemunho está sendo recolhido em você como quem junta peças espalhadas de uma proteção antiga. Há coisas que não se compreendem no instante em que acontecem, porque o entendimento vem depois que a alma respira. Você já teve dias em que olhou para um corredor vazio, para uma cadeira vazia, para uma resposta vazia, e pensou que a vida estava negando algo essencial. Mas agora é possível perceber que o vazio também pode ter sido uma forma de guarda. O espaço que sobrou evitou o excesso. A ausência evitou o vínculo errado. O intervalo evitou a colisão. Você começou a perceber que nem toda perda é queda. Algumas perdas são poda, e a poda, embora dói, prepara fruto com mais verdade. O seu coração não foi abandonado no meio disso. Ele foi conduzido através disso. Mesmo quando a linguagem da fé parecia distante, o seu interior continuou sendo mantido. Você talvez tenha percebido isso na forma como continuou acordando, continuou trabalhando, continuou servindo, continuou respirando, quando achava que já não teria fôlego para mais um dia. A proteção divina, frequentemente, se parece com continuidade. Não é sempre um resgate dramático. Às vezes, é a simples persistência da vida em você. E essa persistência é sagrada. Há um campo ao redor da sua história, onde certas investidas não conseguem se fixar. Há um limite que foi posto sobre a escuridão. Há um marco de pertencimento em você. E o que pertence a Deus não fica sem guarda. Se você olhar com honestidade, vai notar que houve limites sendo impostos, onde antes havia abertura demais. Você se viu cansado de responder a tudo, de explicar tudo, de sustentar tudo. Algo em você começou a recuar dos excessos, não por fraqueza, mas por discernimento. Há uma proteção que nasce quando você já não insiste em permanecer onde sua alma perde a cor. Talvez você tenha sentido isso como estranheza, como vontade de sair, como uma sensação de que o lugar antigo já não cabia mais. Esse desconforto era um aviso. E avisos, quando são ouvidos, evitam dores maiores. Deus costuma nos proteger também pelo incômodo. O coração que já não se encaixa em certas dinâmicas recebe um tipo de alerta que a mente ainda tenta racionalizar. Mas o alerta está aí, e ele é santo. Ele te afasta do que drenaria tua paz. Ele te leva para perto do que pode te reconstruir. Você não precisa se envergonhar por não suportar mais o que antes tolerava. Isso não é instabilidade, é crescimento protegido. O que antes parecia familiar agora revela seu custo, e o que pareceu perda pode ser apenas o espaço necessário para a sua vida ser preservada. Há um propósito em cada cerca que foi fechada. Há um propósito em cada caminho que perdeu o brilho. Há um propósito em cada porta que se recusou a abrir no tempo errado, e você está começando a ser conduzido por esse propósito sem precisar ver o mapa inteiro. O seu interior tem aprendido a escutar de um jeito novo. Você já não corre da mesma forma para o primeiro ruído, nem se entrega ao primeiro impulso, porque algo em você ficou mais atento. Essa atenção não é paranoia, é maturidade sendo cultivada. Quando a proteção começa a se revelar, ela também educa a percepção. Você passa a notar o peso de certas atmosferas, a textura de algumas conversas, a direção escondida em certas propostas. Nada disso é exagero quando o coração está sendo treinado.
Você tem sido treinado para diferenciar o que brilha do que sustenta, o que chama do que cobre, o que seduz do que guarda. E isso importa, porque escolhas feitas com discernimento se tornam parte da proteção que continua. O céu não apenas impede, o céu também forma. A formação é parte da defesa. Você não será o mesmo depois de perceber que a sua vida foi cercada com intenção. E talvez o mais surpreendente seja reconhecer que o que parecia fragilidade era, em parte, sensibilidade preservada. Não havia necessidade de endurecer tudo em você. Havia necessidade de manter íntegro aquilo que o excesso do mundo tentava roubar. Você foi mantido em andamento, você foi mantido em pé, você foi mantido atento. Há uma delicadeza poderosa nisso. E quando essa delicadeza é aceita, o coração para de pedir desculpas por ter sido guardado de formas que ainda não sabe contar. Agora eu peço que você fique comigo e observe o que acontece quando a sala interna da sua alma se torna mais silenciosa. É nesse tipo de silêncio que os rastros aparecem. É nesse tipo de silêncio que você percebe quantas vezes foi afastado de um dano que teria marcado demais. Se alguma parte disso tocou você, se o seu corpo reconheceu o que eu acabei de dizer e algo se assentou em você, escreva 888 nos comentários. Esse número não é magia. É um sinal de confirmação, um pequeno sim de quem percebeu que foi sustentado. Ao escrever 888, você está marcando com palavras o ponto em que entendeu que havia guarda sobre a sua caminhada. Escreva 888 e então volte para mim, porque o que vem agora aprofunda ainda mais essa percepção, e eu não quero que você perca o fio do que está sendo revelado para você nesta hora. Quando você volta o pensamento para a própria história, fica claro que havia uma mão trabalhando na borda dos acontecimentos, como quem impede que uma rachadura se alastre pela parede inteira. Não era você imaginando demais, era você pressentindo corretamente. E em muitos momentos a proteção se manifestou no simples fato de algo não ter prosperado. Você passou por essa espécie de livramento sem palco. Nem todo resgate tem som de trombeta. Alguns resgates têm aparência de rotina. Um carro que não deu partida. Uma ligação que não aconteceu. Um compromisso que se desfez. Um convite que perdeu força. Um atraso que desarmou uma armadilha invisível. Você talvez não tenha chamado isso de milagre porque estava ocupado demais tentando dar conta da vida. Mas o milagre às vezes usa o nome de providência e entra pela porta da casa comum. O que importa é que sua vida foi visitada por uma contenção amorosa. E essa contenção não te diminuiu, ela te salvou de carregar o que não era seu. Agora, a pergunta que fica não é apenas o que foi evitado, mas quem você se torna depois de reconhecer isso. Você se torna alguém mais humilde diante do tempo. Você se torna alguém que aprende a honrar as pausas. Você se torna alguém menos ansioso por controlar tudo. E essa transformação por si só já é parte da proteção. Há força em aceitar que o cuidado veio antes do entendimento. Há paz em perceber que o invisível não estava ausente. Há descanso em finalmente admitir que você foi guardado. Talvez você tenha notado isso de forma muito concreta em pequenos objetos e lugares. A chave que você encontrou na bolsa, o copo deixado na pia, a cadeira onde você sentou quando precisava respirar, o quarto onde você se recolheu sem conseguir dizer a ninguém o que estava sentindo. Tudo isso carrega memória. E a memória, quando é lida com fé, mostra trilhas de proteção. Você pode olhar para trás e ver que sua vida foi atravessada por uma série de minimizações do dano. Algo poderia ter sido maior, mas não foi. Algo poderia ter se espalhado, mas não se espalhou. Algo poderia ter permanecido, mas saiu na hora exata. Isso não elimina a dor que você sentiu,
não apaga a fricção, não nega as lágrimas que vieram sem pedir licença, mas dá um novo contorno à narrativa. O que era ameaça não venceu. O que era peso não te esmagou. O que era confusão não te desfez por completo. E isso importa porque a alma precisa aprender a nomear corretamente o que a feriu e o que a protegeu. Há uma liberdade quieta em enxergar a diferença. Você deixa de atribuir ao acaso o que foi cuidado. Você deixa de chamar abandono de silêncio. Você deixa de chamar perda de desamor. E quando faz isso, começa a repousar mais. O descanso é uma forma de reconhecer proteção. O alívio também é. A confiança que retorna no meio da incerteza também é. Você não está sem cobertura. Você está sendo conduzido para ler melhor os sinais. Existe uma imagem que tem se desenhado ao longo da sua caminhada, como se o céu mantivesse ao redor de você uma cobertura firme sobre uma estrada longa, dessas que passam por chuva fina, poeira, sol forte e noites de vento. Essa cobertura não faz você negar o clima, ela permite que você siga apesar dele. É assim que a proteção de Deus trabalha em muitas fases. Ela não remove todo o desconforto, mas impede que o desconforto tenha a palavra final. Você ainda sente o peso do dia, mas não é engolido por ele. Você ainda percebe o risco, mas não é entregue a ele. Você ainda escuta ruídos, mas já não obedece a todos eles. Há um abrigo sobre a sua travessia. E sob esse abrigo, você aprende que nem tudo o que ameaça precisa ser combatido diretamente. Algumas coisas são vencidas pela permanência. Permanecer em paz já é um tipo de vitória. Permanecer íntegro já é um tipo de livramento. Permanecer verdadeiro já é um tipo de guarda. Você talvez tenha pensado que precisava ser mais duro, mais rápido, mais blindado. Mas a proteção que você recebe não depende da sua dureza. Ela depende do fato de você não estar sozinho no caminho. E essa verdade, quando cai no coração, muda a postura do corpo. Os ombros baixam. A respiração encurta menos. O rosto perde um pouco do peso da vigilância. Você começa a se mover como quem foi lembrado de que ainda existe cobertura. Há um ponto em que a alma precisa parar de negociar com o medo e começar a concordar com o que já está sendo feito em seu favor. É nesse ponto que você deixa de perguntar apenas "e se der errado?" e começa a notar "e se eu estiver sendo guardado neste exato momento?" Essa pergunta abre espaço para uma nova forma de sentir. Você não precisa forçar essa mudança. Apenas permita que ela venha. Há dias em que a mão vai ao telefone e antes de escrever você sente um recuo. Há dias em que o corpo inteiro diz não antes que a mente formule a frase. Há dias em que o coração percebe uma porta que não combina mais com a vida que está nascendo. Isso também é guarda. Não subestime os seus recuos. Alguns são salvação em estado bruto. Alguns são a forma mais simples de Deus dizer que você não precisa entrar ali. E quando você respeita esses recuos, você coopera com a proteção que já estava ao redor. Não é passividade, é escuta. Não é medo, é sabedoria. A sabedoria reduz colisões. A sabedoria evita danos. A sabedoria protege o que é frágil sem expor demais. E você, em muitos aspectos, está sendo conduzido para esse tipo de sabedoria. O que antes era impulso agora será discernimento. O que antes era desespero agora está sendo transformado em atenção. O que antes era confusão agora está se tornando sinal. Há forças poderosas se movendo, sim, e elas estão movendo o seu interior para uma segurança mais madura. Talvez você tenha pensado que essa proteção precisava parecer vitória visível, mas o milagre muitas vezes começa como um cansaço que não destrói, uma lágrima que lava, uma demora que educa. Você não foi poupado de sentir. Você foi poupado de ser destruído pelo que sentiu. Existe uma diferença grande aí, e o seu corpo sabe disso. Você entrou em ambientes em que poderia ter se perdido e saiu com a consciência viva.
Você passou por palavras duras e não perdeu toda a ternura. Você caminhou por um período de instabilidade e ainda assim preservou algo muito precioso dentro de si. Isso é obra de guarda. Isso é proteção aplicada ao interior. Talvez você ainda esteja tentando organizar os pedaços e tudo bem. Algumas proteções só ficam claras quando os fragmentos começam a se alinhar. O importante é perceber que a sua história não é de exposição total. Há uma trama de cuidado sustentando o que você é. E quando você aceita isso, a ansiedade perde um pouco do seu espaço. O medo não some de uma vez, mas deixa de comandar. A lembrança da dor continua, mas já não reina. O coração começa a confiar que o invisível não é indiferente. E essa confiança, ainda que pequena, muda a maneira como você atravessa a noite e recebe o dia. Se você olhar de perto, verá que o que parecia simples rotina era muitas vezes uma série de pequenas misericórdias. Você abriu a janela e o vento entrou na medida certa. Você saiu de casa e voltou sem o peso que poderia ter vindo. Você tomou uma decisão e depois percebeu que havia sido livrado de algo que exigiria muito mais do que você podia oferecer. Esse tipo de lembrança vai se tornando um mapa interno. Não um mapa para controlar tudo, mas um mapa para reconhecer o cuidado. A sua vida tem marcas de interdição amorosa. Há coisas que foram impedidas porque feririam demais. Há coisas que foram redirecionadas porque não serviam ao que está sendo construído em você. E isso exige humildade, porque às vezes o coração quer interpretar tudo como perda. Mas a interpretação muda quando você considera a proteção. Talvez você ainda carregue algumas perguntas sem resposta. Talvez você ainda não saiba por que certas pessoas se afastaram. Talvez você ainda não entenda por que alguns sonhos tiveram que ser recolhidos. Mesmo assim, há uma paz que começa a surgir quando você admite que nem todo fechamento é punição. Alguns fechamentos são abrigo. Alguns limites são amor. Alguns silêncios são preparação. E o que está sendo preparado em você precisa de ambiente limpo, de tempo certo, de guarda firme. Há forças poderosas se movendo para isso, e elas não erraram o endereço. Há uma hora em que a alma cansa de correr atrás de explicações e começa a se deixar conduzir pela evidência mais simples. Você continua aqui. Você continua de pé. Você continua sensível. Você continua capaz de perceber beleza apesar do peso. Isso não é pouco. Isso é sinal de que a proteção não falhou. Em vez de medir sua vida apenas pelo que ainda não aconteceu, comece a medir também pelo que foi impedido de te derrubar. O que você não recebeu por enquanto talvez tenha sido um remédio de adiamento. O que você perdeu de vista talvez tenha sido um risco disfarçado de promessa. O que você viu partir talvez tenha levado consigo a chance de uma ferida maior. Isso não resolve tudo, mas reposiciona o seu coração. E um coração reposicionado consegue respirar melhor. Você já viveu o suficiente para saber que nem toda ausência é negativa. Alguns vazios são a forma como o céu mantém a sua integridade. Você não precisa lutar contra a realidade que se revela. Só precisa deixá-la organizar o que você sente. Porque quando a verdade chega com calma, ela desfaz a mentira do abandono. Você não está à deriva. Você não foi deixado sem proteção. Você está sendo conduzido por um cuidado mais antigo do que seus medos. E se você permitir, essa consciência vai se tornar descanso. Agora eu quero que você note o movimento que acontece no corpo quando um peso invisível começa a afrouxar. O maxilar cede um pouco, o peito abre, a testa relaxa, a respiração desce. É assim que a cobertura se faz sentir, não como um trovão,
mas como um alívio. Se o que estou dizendo está se encaixando em você, escreva "Eu vejo isso" nos comentários. Escrever "Eu vejo isso" é um jeito de reconhecer que o véu se moveu e que você percebeu a proteção ao redor da sua história. Não é uma fórmula, não é um ritual vazio. É uma testemunha simples de que você enxergou o que antes estava escondido. Escreva "Eu vejo isso" e volte para mim. Porque depois desse ponto, a caminhada não volta para o mesmo lugar. Ela passa a andar com mais verdade, mais silêncio e mais confiança no que já está sendo guardado. Houve uma espécie de rede invisível em torno da sua vida, e ela não foi feita para prender, mas para impedir que você se perdesse em estruturas que não serviam ao seu chamado. Talvez você nunca tenha usado essas palavras, mas em algum nível, o seu espírito sentiu a diferença entre estar exposto e estar guardado. Você foi mantido dentro de limites que sua ansiedade talvez quisesse romper, e depois percebeu que esses limites eram salvação. Isso vale para encontros, para decisões, para palavras, para hábitos, para escolhas aparentemente pequenas. Uma mensagem não enviada pode ter protegido você. Um retorno adiado pode ter poupado você. Uma resposta que não veio no momento pedido pode ter impedido um laço confuso. O céu trabalha muito mais no íntimo do que as pessoas imaginam. E justamente por isso a sua vida precisa ser lida com mais cuidado. Você não é um caso perdido em formação. Você é uma obra sendo cercada enquanto avança. O que hoje parece apenas um período estranho, talvez seja uma faixa de proteção entre o que terminou e o que ainda não pode ser mostrado por completo. O intervalo, nesse caso, é sagrado. A espera, nesse caso, é defensiva. A tensão, nesse caso, é contenção de algo que poderia ferir. E quando você compreende isso, a sua postura muda. Você para de se culpar por não correr mais. Você para de chamar de fraqueza aquilo que é discernimento. Você para de se apressar em lugares onde já começou a ser protegido por limites. Isso muda tudo. Há uma beleza escondida no fato de que a proteção nem sempre revela seus bastidores. Você não vê a mão que fecha a armadilha, mas sente a ausência da dor que poderia ter vindo. Você não vê o muro invisível, mas percebe que certas investidas morreram antes de chegar ao centro. Você não vê o movimento completo, mas reconhece a preservação. É por isso que tantas vezes a gratidão chega atrasada. Ela chega quando a memória amadurece. Ela chega quando a alma compara o que poderia ter sido com o que foi. E então a linguagem muda. Em vez de perguntar por que algo não aconteceu, você começa a agradecer porque algo não aconteceu. Isso é crescimento espiritual aplicado à vida concreta. É o coração aprendendo a confiar no que não controla. Você já viveu dias em que se sentiu quase vencido, mas foi mantido. Dias em que achou que o peso seria maior, mas não foi. Dias em que a tempestade rondou, mas não entrou inteira. Tudo isso faz parte da mesma rede de guarda, e o mais importante é reconhecer que essa guarda não depende do seu desempenho. Ela está atuando sobre a sua existência porque há valor sobre você. Você pode estar cansado, mas não está desamparado. Você pode estar em processo, mas não está sem cobertura. Você pode estar sensível, mas essa sensibilidade também está sendo protegida. No fundo, o que se revela em toda essa travessia é que sua vida não está solta no acaso. Existe direção mesmo quando você não vê a estrada inteira. Existe mão mesmo quando seus olhos só enxergam neblina. Existe propósito mesmo quando tudo o que você sente é a pressão do dia. Você não precisa romantizar a dor para acreditar no cuidado. Basta aceitar que a proteção se manifestou em muitos lugares que você quase não nomeou. Um atraso, uma interrupção, um afastamento, um desconforto, uma paz repentina, uma sensação de que algo não era para você. Tudo isso, reunido, compõe a linguagem do guardado.
E quando você começa a falar essa linguagem, o coração encontra mais repouso. O que antes parecia mistério absoluto passa. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.